Estamos iniciando mais uma Arena de Ideias. Vamos entrevistar da luz, né? Constelação sistêmica. E vamos fazer pensar o próprio pensar, a temática, que é constelação familiar sistêmica. E a nossa entrevistada de hoje, a luz, constelação familiar sistêmica. E dentro das narrativas que vamos falar aqui, nós vamos falar de florais quânticos, mestre em Reiki, e barras MT, VSS e liberações emocionais. Então, com vocês, a nossa entrevistada de hoje, que prazer recebê-la no programa Arena de Ideias da Luz. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. O prazer é todo meu de estar aqui, né, no seu programa. É uma honra poder participar. O que se espera uma pessoa que vai fazer uma constelação familiar? Olha, ela vem numa expectativa de resolver o problema dela, né? Eu acho que é isso que ela espera. Aliás, é muito boa pergunta, porque às vezes a pessoa acha que é um toque de mágica, né? E constelou e está tudo resolvido. E, na verdade, não é bem assim. Claro que a constelação tem força, porque ela é quântica, exige também, é um processo também da pessoa, né? Na constelação, ela vai ter uma nova visão do problema dela, coisa que ela não via antes em qualquer outra terapia, né, que ela tenha feito. Então, assim, o que ela vai ver na constelação, muito provavelmente, é o que ela não tinha visto antes, né, como solução para o problema. Que é esse olhar para a ancestralidade, é esse olhar para o que vem lá de trás, né, e o que está se repetindo na vida dela ou da família. Então, esse o objetivo, né, e o foco da constelação. Quando a pessoa já está num processo de autoconhecimento, num processo de busca, porque muitas vezes a pessoa, mas isso tudo é muito relativo, às vezes a pessoa não tem abertura nenhuma, mas quando chega assim, é tão impactada, tá? Mas e aí abre o coração. Então, todo o segredo de uma constelação realmente, né, trazer a resposta que a pessoa espera, essa chave está dentro, né? É essa abertura de coração, é olhar para tudo como foi, é dizer sim, é acolher, enfim. A constelação, ela é sistêmica, né? É bom que isso é muito importante saber. Então, assim, diferente de uma terapia, de uma psicoterapia, e, aliás, até ajuda no processo da psicoterapia, isso, porque ela é sistêmica, né? Então, assim, ela não olha para o indivíduo, ela olha para para o clã, ela olha para o sistema familiar, né? Então, a primeira coisa é que ela é sistêmica, né? Isso é muito importante. E, assim, ela também é quântica, né? Então, assim, quando você se trabalha, reverbera na família, reverbera tanto para frente quanto para trás. Muito recentemente eu vi um caso da pessoa que, eu comecei a tomar tal floral, aliás, você falou dos florais, dos frequenciais, né? Né? Então a pessoa falava, olha, eu comecei a tomar tal floral, no caso foi o Neurovit, e pessoas da família, os irmãos também melhoraram, né? Então, isso é muito comum, isso é porque realmente é quântico, né? Então, a constelação é quântica, ela reverbera. Porque às vezes a pessoa pergunta, isso vai atingir outra pessoa? Com certeza, né? Apesar de que existe aquela máxima, né, de que quando eu melhoro, o mundo ao meu redor melhora, né? Porque os meus relacionamentos melhoram, enfim. Quando você fala em quântica e sistêmica, qual a diferença ou
em suas conjunturas? Sistêmica é porque ela não olha para a pessoa isoladamente, para o indivíduo, né? Ela olha para o sistema familiar, e, assim, abrindo um parêntese, que a constelação ela se aplica também às organizações, né? Então, numa organização, por exemplo, ela vai olhar todo o sistema dessa organização, dessa empresa, né? Ou ela se estende também a grupos, a cidades, enfim. Então, ela olha o todo, né? Essa é uma questão de ser sistêmica. E ser quântica, será que dá para separar? Você fez uma boa pergunta, né? Porque o quântico é que realmente nada está separado, né? Tudo está ligado, né? E nós temos um grande exemplo, que é o nosso próprio organismo, né? No nosso organismo, nenhum órgão trabalha sozinho, nenhum órgão e nenhuma víscera trabalha sozinha. Então, a gente tem muito que aprender com a gente mesmo. Nós somos sistêmicos, né? Já o nosso corpo, o nosso organismo é sistêmico. Né? Então, nada está isolado, nada, sabe? Essa separatividade é uma ilusão. Né? Fala, da Luz, a questão de Bert Hellinger, né? E para a nossa audiência, você coloca a metodologia. Quais são as metodologias utilizadas por da Luz na terapia, nessas terapias, nessas constelações familiares? Então, o método que eu uso hoje, o da Vera Bassoy, uma professora universitária de Minas Gerais, que tem o Instituto Vera Bassoy, né, que tem vários cursos. E então eu uso o método dela. Esse método se baseia na mesma filosofia do Bert Hellinger, entendeu? Nas mesmas leis do Bert Hellinger, não tem mudança nenhuma. A mudança é a técnica, simplesmente a técnica, que é fantástica, porque os bonecos simplesmente conduzem à constelação. Esse método que eu uso é um método online. Eu uso online, mas pode ser presencial. No momento, a minha opção por online, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas pode ser, sim, presencial. Inclusive, eu já atendi também o presencial. E me dá também a oportunidade, como eu fiz o avançado com ela, e esse avançado traz técnicas realmente muito mais profundas, que são técnicas multifacetadas, que a gente pode trabalhar um conto de fada, podemos trabalhar um sonho, né? Sonhos que a pessoa tenha que se repitam, né? Podemos trabalhar órgãos, no caso de doenças ou de traumas, né? Então, é simplesmente a técnica, né? Que é a da Vera Bassoy, como eu falei, mas seguindo toda a filosofia e todo o método se é que a gente pode falar de método, do Bert Hellinger. A Dani Oliveira, ela faz a seguinte pergunta: em se tratando do ponto que as constelações trazem pessoas que já se foram, e como separar isso de um tema religioso? Olha, primeiro assim, como eu falei, a gente trabalha com um campo morfogenético, certo? Não necessariamente de trazer as pessoas que já se foram, mas aquilo que está conosco, daquelas pessoas que já se foram. Então, é um campo, é uma informação, é um arquivo que a gente traz com a gente. Né? O Carl Jung, ele não falou do inconsciente coletivo? Mais ou menos isso. Só que esse inconsciente coletivo, né, eu não tenho aprofundamento sobre o inconsciente coletivo, mas, assim, no caso do campo morfogenético, essa memória, não interessa se a pessoa morreu ou não, ela está conosco, sabe? Ela está nas nossas células, ela está na nossa... Né? Como eu falei, por exemplo, cada órgão nosso, por exemplo, ele tem um campo. Né? As células, né, quando se
se criam, se multiplicam, elas, é incrível, são todas iguais, e de repente uma vai ser fígado, outro vai ser rim, outra vai ser... Por quê? E aí, cada um tem a sua vibração, né? Cada órgão tem a sua vibração, e essa vibração é a informação, né? É o campo, é aquele campo, é a vibração. Então, assim, nós trazemos conosco, tá? Independente de ter conhecido ou não. Nunca conheceu, nunca viu o avô, nunca viu o pai, não conheceu o pai, não conheceu a mãe, mas a memória está ali. O sangue não está? A gente não traz a informação no DNA? Então, a mesma coisa, a gente traz isso conosco. Agora, é espiritual. Espiritual não é religioso. Entendeu? Porque às vezes fica difícil a gente separar o que é espiritual, o que não é matéria, o que não está aqui, o que eu não estou pegando, eu considero o que é espiritual. É energético, é espiritual. Né? Nessa sua fala, você colocou campo morfogenético. A sua pessoa, lá no início da luz, fala sobre a técnica utilizada de bonecos. E como essa técnica ela é desenvolvida entre o paciente, né? Eu gostaria que você o explicasse melhor para a nossa audiência. Como que se realiza vou mais para trás um pouquinho. Como se realiza uma constelação? Né? A constelação ela pode ser presencial com pessoas, presencial com os bonecos, online com pessoas, online com bonecos. Ou seja, ela pode ser com pessoas, não só com bonecos, pode ser, hoje se faz até com cavalos, né? Se faz com objetos, mas assim, a constelação ela pode ser presencial e online, certo? Quando é presencial, vou explicar, eu acho que fica mais fácil entender, ela presencial com pessoas, né, para ficar mais fácil a exposição, ou talvez o entendimento. Então, assim, um grupo de pessoas, digamos que seja em grupo, né, porque pode ser individual, o constelador e o constelando, ou pode ser com um grupo, né? Então, aquele grupo de pessoas que se reúne e uma pessoa vai constelar, vai ser constelada. Bom, ela vai levar um tema para constelar, obviamente, né? Obviamente, aspas, tá? Porque na técnica que eu uso, eu posso constelar assim, sem um tema definido. Então, aí a pessoa vai escolher como que acontece a constelação. A pessoa vai escolher representantes para ela e para as pessoas do sistema familiar dela que se faça necessário, estejam envolvidas, né? Então, existem hoje as novas constelações, porque antes, a clássica, a pessoa, eu escolho um representante para mim, uma pessoa que vai para o centro do grupo, né, para o campo, me representar. De preferência que não me conheça, que não conheça a minha história, para não ter interferência mental. E aí, antes se escolhia já o representante para o pai, para a mãe, para as pessoas da família, né, para o núcleo familiar. E essas pessoas, de preferência, também que não conhecessem ninguém do sistema. E aí, essas pessoas, elas começavam com fenomenológica. O que é isso? É através do fenômeno que vai surgindo as informações. Mas não é uma coisa mental. Eu vou pensar, porque às vezes é complicado. As pessoas levam para o mental. Mas eu acho que é assim, eu acho que é assado. Os próprios representantes, quando sabiam o papel que estavam fazendo. Né? Então, as pessoas vão representar. Tá? E daí as pessoas começavam a sentir sensações, começava a perceber movimentos, vontade de fazer alguns movimentos, ou de tristeza, ou chorar, ou de alegria, ou de se afastar, ou de se aproximar. Esses movimentos, né, que não são mentais, que não são racionais, portanto, que são fenomenológico, é feito com esses movimentos e com as informações que o constelando traz, é feita a leitura.
né? Então, assim, a pessoa... Agora, tudo essa leitura é baseada em quê? Nas leis que regem as constelações, que eu vou falar delas, porque é muito importante falar das constelações, e não falar das ordens do amor, não faz sentido. Né? A informação que as pessoas vão trazer através desses movimentos ou de falas, elas vão como? Por ressonância, receber essas informações do campo morfogenético, entendeu? Então, assim, o campo passa a informação para essas pessoas, e essas pessoas, através dos movimentos, né, dos fenômenos, elas expressam. E aí o constelador, com o constelando, através da história, né, confirma com ele. Tá, na sua família tem alguém com depressão? Sim ou não? Ou alguém morreu prematuramente? Entendeu? São coisas assim. No meu caso, o método que eu trabalho, existe sim uma codificação dos bonecos, dos movimentos, né, que é diferente das pessoas, como os bonecos não falam, né? Mas isso também é uma coisa assim, que o campo é soberano. Por mais que tenha, esse movimento representa isso, mas é o campo que vai dizer, sabe? O campo que eu me refiro é esse campo mórfico, esse campo mórfico genético. Ele é soberano, ele está acima de qualquer método, de qualquer técnica, entendeu? O professor Júlio Pereira faz a seguinte intervenção. A constelação familiar tem relação com outras ciências. Ela tem relação direta com os estudos da ciência, como a psicologia e outras ciências? Sim, tem. Tem, como eu falei, o Bert Helling bebeu em várias fontes, né? Na PNL, por exemplo, é usada a PNL numa das fases da constelação, né? Que é a fase final da ressignificação, se usa PNL. Né? Mas ele bebeu, sim, várias fontes, com a própria psicologia, né? Porque ele também estudou psicanálise, ele, né, andou por várias escolas. A Fabiana Guimarães nos atribuímos a capacidade humana que ainda não temos, damos conta de coisas religiosas e os fenômenos que acontecem na constelação são naturais do ser humano. É só uma intervenção, né, da Luz? Então, a Dani Oliveira, compreendi. Muito obrigado. Dentro das estruturas, né, de Bert Hellick e das outras ciências, né, que a constelação familiar o traz, N metodologias, né, da Luz dentro da constelação e todas interligadas. Aí você fala da concepção da constelação quântica e sistêmica, né? E da questão das leis. Eu queria que você mencionasse essas leis dentro de um campo sistêmico e quântico. Então, as leis, como eu falei, segundo Bert Hellinger, ele diz o seguinte: as leis foi a contribuição dele para as constelações. Ou seja, as constelações já existiam, o que ele trouxe realmente dele para a constelação foram as leis, e que fez toda a diferença. As leis são 3, certo? Mas é bom que se diga o seguinte, que as constelações não foi uma coisa que o Bert Hellinger pegou uma caneta, escreveu e desenvolveu. Eu vou criar esse método. Não, não é isso. Certo? Como eu falei, elas já existiam, né? Com psicólogos, com psicanalistas, mas o que ele percebeu nas constelações foi o que ele interpretou essas leis, né? Então, assim, a primeira lei, que são 3 leis: a hierarquia, né? Que ele considera ordens do amor. Então, é a ordem de quem veio primeiro tem prioridade, né?
que é a da hierarquia, a da inclusão, todos têm direito a pertencer ao sistema familiar, né, ao clã, e o do equilíbrio da ordem do dar e receber. Isso é que rege realmente, não apenas as constelações, a nossa vida. Né? Porque, para mim, constelação é um método, não é um método, desculpa, é um estilo de vida. Né? O Bert Hellinger considerou, depois de uma certa caminhada, como ajuda para a vida. Né? No último livro dele, que é uma autobibliografia, riquíssimo, que ele fala nesse livro, ele não falou em muitos outros, que é Minha Vida, Meu Trabalho, Minha Vida, ele fala muito bem de toda a trajetória dele, inclusive dessas leis, certo? Então, essas leis, se a gente vai analisar, todos os nossos problemas, eles estão enquadrados nessas 3 leis. Por trás, o que está por trás dessas leis? São as consciências, e a consciência pessoal, a consciência coletiva e a consciência grande alma, como eles, né, chamou. Então, são as consciências. E a consciência é a consciência pessoal, né? E aí, assim, seria um encontro só para falar de cada uma delas, porque é muito profunda, é muito abrangente também. O que fundamenta as constelações são essas leis, tá? Então, assim, a primeira, da hierarquia. Quando eu estou fora do meu lugar, aí há conflito no meu sistema, certo? E o que seria estar fora do lugar? Vou dar um exemplo simples, assim. Às vezes, o pai ou a mãe morre, tá? E o pai, um dos filhos, vai assumir o lugar daquele que partiu, ou que separou, ou que morreu, aquele filho vai assumir o lugar. E aí vai ficar muito pesado para ele. Né? Por quê? Porque ele está fora do lugar dele. Né? Porque ele, como filho, foi para o lugar do pai. Né? Então, e assim sucessivamente. Né? Uma tia que assume criar os sobrinhos, está fora do lugar dela. Tá? Claro que nada disso como é que eu digo? É radical. É como o Bert Hellinger fala no livro dele da Ordens do Dar e Receber. Depois de todas aquelas, né, regras, normas, ele diz: se você seguir tudo isso ao pé da letra, você não entendeu nada. Né? Então, as considerações, né, das coisas que são pontuais ou que, né, então, situações pontuais é diferente de uma situação permanente. Né? Então, eu estou fora do meu lugar, ou que seja permanente por uma circunstância realmente grave, necessária. Entendeu? Então, essa é a lei da hierarquia, mas tá? Que não dá para falar, aprofundar. A lei da inclusão, todos tinham direito a pertencer. Né? Então, um membro que é excluído, um filho que o pai ou a mãe teve fora do casamento e os irmãos não reconhecem. Tá? Isso vai gerar também problemas. Por quê? Porque é por isso que são ordens do amor, porque tudo converge para o amor, né? Para que todos estejam no seu lugar, para que todos sejam incluídos, para que todos sejam reconhecidos. Há um membro da família que é alcoólatra, por exemplo, aí é excluído. Essa exclusão, ela não é necessariamente física, ela pode ser aqui dentro da gente, sabe? E aí isso traz o quê? Por isso que as histórias se repetem. Há um caso, havia um alcoólatra lá atrás que foi excluído e outras gerações repetem aquela história. Para quê? Para que seja incluído, para que naquela pessoa, aquele lá de trás, seja visto, seja reconhecido e seja incluído. Dá para entender, né, isso aqui? Como que rege, né? Agora, claro, faz diferença as consciências, né? Mas, então, assim, uma coisa é a consciência pessoal, né? Bom, não vou entrar nesse assunto agora, porque é muito mais... E aí a terceira ordem é a ordem do equilíbrio entre dar e receber.
essa também é uma coisa. Toda relação é preciso haver equilíbrio entre o dar e o receber. A única relação que você realmente, que a pessoa não consegue compensar o que recebe, é a relação de pais e filhos, porque os pais deram a vida e aí não tem como, né, compensar a vida. Né? Você compensa levando a vida para diante, gerando filhos, cuidando deles ou cuidando, né, de alguma, fazendo a tua vida uma grande obra, né? Então, assim, quando numa relação, outra coisa, a relação do casal é uma relação de igualdade, né? E quando em qualquer relação, né, dá mais do que o outro, com exceção, como eu falei, dos pais, e aí também tem suas ressalvas, é esse que recebe mais, ele tende a querer sair da relação, porque ele se sente devedor, ele se sente que é um peso. E aí a tendência, às vezes né, é querer sair da relação. Mas isso é muito mais complexo. Né? Essa é realmente a filosofia da constelação. Né? São as leis do amor, as ordens do amor. Okay? Tudo aqueles problemas que se repetem na nossa vida ou na vida da família. Por exemplo, problemas de doença. Existe na família, digamos, tem vários casos de câncer, né? Ou de morte de coração. Então, quando isso é um sinal de que vem se repetindo, né, nas gerações. Então, as doenças podem ser consteladas. Não só as doenças físicas, mas as doenças emocionais também. O medo, por exemplo, você pode constelar. A ansiedade pode constelar. Então, toda a questão emocional e física pode ser constelada. Os relacionamentos. Na minha família tem muitas separações. Tem muitos casais separados. Pode constelar. Se aquilo te aflige, você pode constelar, mesmo que um problema seja do outro. Você não pode constelar o outro, certo? Só a pessoa pode se constelar, porque não seria ético, né? Mas você pode constelar aquilo que te incomoda do outro, porque está incomodando, então é uma coisa tua, está mexendo com você, é alguma coisa que tem a ver com você. Tá? Então, assim, relacionamentos. Questão profissional. Eu não sei se eu não consigo, né, saber qual é a minha profissão, eu vivo insatisfeita, eu não dou certo. Então, problema profissional você pode constelar. Se essa constelação realmente é uma escolha tua, ou se tu repetiste para por fidelidade a alguém lá atrás, né, que tinha a mesma profissão e você. Porque essa é uma questão. Por que a gente repete essas situações? A gente repete por fidelidade. É um amor cego. Então, assim, eu vou. E é inconsciente, é óbvio. Eu vou repetir para amar aquela pessoa, né? Então, isso a gente chama emaranhamento também, né? E esse emaranhamento, hoje, esse termo não é privilégio, não é só da constelação, tá? Isso você hoje está na ciência, tá? Está espalhado. Então, assim, você pode constelar os problemas financeiros. Eu consigo, eu ganho dinheiro, mas eu não consigo segurar o dinheiro. O dinheiro parece que escorre pela mão. Então, eu posso estar emaranhada com alguém que perdeu o dinheiro lá atrás. Eu posso estar em fidelidade com essa pessoa, né? Que foi excluída, né? Que aí, sabe? Então eu vou constelar. Então, ou então eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro. Por que eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro, né? Então, assim, você pode constelar relacionamentos, já falei, né? Separações, conflitos, vontade de separar. Às vezes, quando vem vontades muito fortes de separação, né? Que não tem uma coisa, né? Um motivo real, mas é porque é um emaranhamento. É alguém lá de trás. Então, assim, por que a gente repete as histórias?
a gente repete as histórias por amor àquela pessoa, né? Porque foi excluída, porque sofreu, e eu quero me. Tipo assim, é como se eu dissesse sim para ela, né? Mas eu não preciso dar esse sim repetindo a história dela, né? E aí é o que a gente faz na constelação, que é o fechamento da constelação, né? Que é a ressignificação de tudo isso. Então, problemas de acidentes que acontecem, tem casos que acontecem mortes na mesma data, no mesmo dia, seguidas de gerações, certo? Então se repete aquela situação de mortes, de perdas, de acidentes, né? Enfim, tudo aquilo que me incomoda e tudo aquilo que se repete na minha vida, na vida da minha família, é bom que a gente olhe, né? Aí, assim, porque a gente só vai ter realmente o livre-arbítrio quando a gente consegue olhar para tudo isso. Por isso que é importante. É importante conhecer a vida a história da nossa família, é importante, mas estou vendo aí a Grace. Muito obrigada, Grace. Obrigada, amiga. É ponto da nossa vida, sim. Você pode falar alguns, eu acho que eu falei, né, Andressa? Vários pontos, vários. Abandono, tristeza, né? Então, assim, às vezes a gente vai ver, nossa, se for trazer aqui a experiência com as constelações, né, são muitas, né? De abandono, aí vai ver a mãe abandonou a filha, aquela dor do abandono, e a filha não entende, acha, aí você vai julgar, né? Aí o julgamento é porque desumana, tal, e com outro filho é diferente. E, no entanto, essa mãe sofreu a mesma coisa. Ou, se não foi essa mãe, a avó, ela está emaranhada com a avó, com a bisavó, às vezes com gerações mais para trás ainda. Entendeu? Estou vendo a pergunta aqui do Júlio. Não, Júlio, não tem não, querido. É ciência. É ciência, mas também é espiritualidade, não posso negar isso. Mas eu, pelo menos, eu transito pelo lado da ciência, tá? Mas nada contra a espiritualidade, nada, né? Se a pessoa for considerar o campo morfogenético religioso ou está misturando religião com espiritualidade, é bom estudar mais. Sabe o quê? Física quântica. A constelação é física quântica, tá? Então, eu até sugiro um livro fantástico, que é A Biologia da Crença. Biologia da Crença, é fantástico. Eu até tenho esse livro ali. Então, o autor, ele é um cientista, né? Mas me ajuda aí, biólogo. É um biólogo, acho que é biólogo isso. Se não estou enganada, é isso mesmo. E o livro dele é só sobre física quântica. Não tem muita coisa, tá? Muito, muito. Hoje, se aprofundar, é a mesma coisa da ciência vibracional, né? Ainda é uma desconhecida para muita gente. Já tem doutorado em medicina vibracional, fiquei sabendo agora, fiquei feliz da vida. Pois é. A gente diz que é a ciência do futuro, será que é do futuro ou ela já é? Né? É isso. Então, eu estou trazendo aqui que a constelação, pela perspectiva da ciência, ela é ciência pela perspectiva da física quântica. É isso mesmo, Joedla? É isso mesmo. Tá? Mas ela é espiritual. Porque a física quântica, gente, é espiritual. Né? Então, não tem como fugir. Eu não vou aprofundar nessa questão da espiritualidade, tá? A constelação, ela tem 3 etapas, né? Então, a segunda etapa, que é a primeira etapa, você traz o que você quer constelar, tá? Você traz o que quer constelar. Bom, eu quero, alguém perguntou um medo. Sim, pode constelar um medo.
E aí a gente vai buscar o diagnóstico, tá? Através, como eu já falei, dos fenômenos que acontecem ali com os representantes. Encontrado o diagnóstico, junto com as informações do constelando, porque não é bola de cristal, o constelador não adivinha nada, tá? São os fatos que vêm ali, o que o representante, quem está ali representando a família, os membros da família, vai sentir, né? E essa experiência, quando você entra como um representante, ela é incrível, incrível, entendeu? Porque aí você vai sentir coisas. A Fabiana Guimarães fez a seguinte pergunta: por que a espiritualidade é uma dimensão do humano? A dimensão humana, sim, 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 com certeza, é isso mesmo, Fabiana. Não tem como separar, é isso mesmo. Obrigada, muito obrigada pela contribuição. Então, gente, aí eu estava falando das fases, né? Então, tem a fase do diagnóstico, aspas, né? De se chegar a um consenso. Nem sempre é um consenso, né? Porque nem sempre a pessoa está preparada para olhar para aquilo e dizer sim, é isso mesmo. E a terceira fase é a ressignificação, né? Então, assim, vamos ressignificar, dar um novo sentido para aquilo, e aí sim entra a parte cognitiva também, que é muito importante, que aí é como eu falei, que é a neurolinguística, né? É isso, né? Mas se resume em a pessoa. O resultado disso vai depender muito do olhar de cada um, da abertura de coração de cada um, né? De acolher, é do perdão, é do amor, é do acolhimento, é de dizer sim para tudo como foi, sem julgamento. Às vezes, naquele momento, pode acontecer também, a pessoa não consegue dar esse passo ainda. Mas aí ela diz, eu ainda não consigo. Eu ainda não consigo lhe abraçar, eu ainda não consigo lhe perdoar, eu sinto muito, preciso de um tempo. Isso acontece também, entendeu? É isso, Fabiana. O congelador faz a leitura, sim, sim. A questão da espiritualidade, Joédala, que resgata a nossa integração com o todo, com o cosmo. Ela se propõe a nos ligar à natureza como um todo, por isso não se faz necessário a adoção de uma religião formal, com certeza, não se faz necessário. Se a pessoa tiver essa religião, também nada contra, né? Ai, querida, conhecer a vida do Bert Hellinger é uma coisa fenomenal, né? Porque ele teve uma história linda demais, e deixou um legado fantástico, né? E a esposa dele continua. E aí sim, ela dá uma conotação mais espiritual do que ele chegou a dar. Não que ele não tivesse, né? Depois, no final, eu ia falando das constelações clássicas, já no final eram as novas constelações, que aí as pessoas escolhem o representante para o constelado, e as pessoas que estão no grupo, elas vão sentindo se elas sentem, né, algum movimento e necessidade de entrar no campo, elas entram sem saber quem estão representando. E vão ter os movimentos, entendeu? Às vezes a pessoa, né, que está sendo constelada reconhece, que às vezes é tão claro que ela reconhece, e às vezes não, porque às vezes é um membro de uma geração tão lá para trás que não dá para saber, né? E muitas das vezes as pessoas vão pesquisar e depois realmente confirmam aquilo. É uma coisa fantástica mesmo, muito nova, vale a pena estudar, vale a pena caminhar. É um estilo de vida, a gente vai começando a ver, sim, será que eu estou fazendo uma troca equilibrada? Será que eu estou excluindo? Será que eu estou no meu lugar? Essa questão do lugar da gente é complicadinho, sabe? Porque não é só tão claro assim como eu coloquei, não. Tá? Às vezes, numa relação, será que na minha relação conjugal, eu estou no meu lugar de mulher ou estou no lugar de mãe, né? Ou de filha?
entende? E aí tudo isso vem as consequências, né, na relação. Funciona como uma semente, né? E essas Uhum. sementes que são germinadas, elas vão transformando, né? E quando você constela, e você pode constelar tudo, né, que o esteja danificando este processo vivencial e este processo estrutural e sistêmico na qual você está inserido numa sociedade. E como tudo é quântico, e está muitos danificando o que você chama de consciência, e esta consciência ela vai danificando as suas estruturas. E quando você constela, você está em um avançar, em um nascedouro, né? Um renovar. E este renovar ele parte da sua pessoa. Quando você muda, tudo muda, né? O universo conspira ao seu favor, os medos, eles estão dentro de suas estruturações mais danificadas, mas quando você o constela essa questão do medo, você supera as suas fobias, as suas estruturas. E dentro dessa perspectiva, o tempo passa muito rápido, da Luz. Já chegamos a, É, a uma eu quero, hora. eu quero agradecer a Grace também, né, que fez um elogio aí, que foi, né, fez constelação comigo e foi muito bom. E muito obrigada, Grace. É uma honra muito grande receber essa sua deferência, né? E quero dizer que ela também é uma coach, eu faço coach com ela também, que tem me ajudado muito. Tá? O Bert Hellinger considerou, depois de uma certa caminhada, como ajuda para a vida. Fundamento das constelações são essas leis. Tá? E a filosofia da constelação.